Fala senhora, fala senhor. Terceiro dia aqui em Vernu, em Ardèche, nessa região aqui que eu tô, muito louca. Fazendo nada, a não ser comendo, cozinhando, ficando de boa, dormindo no meio do mato e gravando uns vídeos aqui que a maioria com certeza nem vou usar. Muita gente vem aqui no canal pra querer saber alguma coisa sobre viagem e tal, mas quase sempre as viagens que eu faço não são tão óbvias. Tipo, vou pra Paris, vou ficar 3 dias em Paris fazendo coisa de turista em Paris. Então se você tá procurando um conteúdo alternativo, tá no vídeo certo. Bom, vamos lá, eu tô nessa região completamente afastada. Pra quem não viu os outros vídeos, pra chegar aqui eu tive que pegar um avião de Lisboa pra Lyon, desci em Lyon. De Lyon tive que pegar um trem, um comboio pra pegar um outro comboio para ir para Valence, que é outra cidade aqui, que é a vila grande mais perto daqui, para depois ainda fazer 1h30 de carro até aqui essa região. Então para você ver, é mesmo difícil de chegar, tem que ter muita vontade e muito provavelmente você não viria parar aqui se você não conhece ninguém aqui, se você não tem nada para fazer aqui, porque não é uma zona que tenha turismo, não tem turista, você não pode vir aqui simplesmente ou ficar, a menos que você seja um camper, a menos que você seja um aventureiro e aí você resolve fazer sua mochila e andar isso aqui tudo, ou se aventurar aí com bicicleta e tal. Com certeza, se você vem parar numa região como essa, o pessoal deixaria você acampar na terra deles, né? Basta pedir e tal. Olha, posso acampar aqui 2 noites, 1 noite, sei lá, com minha bicicleta aqui, tô viajando. Isso acontece muito, tá? Aqui na Europa. Tipo, até mesmo entre países. Tipo, eu tenho amigos que já foram viajando de bike desde Portugal até Avignon, que é uma vila aqui perto, aqui na França. Ou seja, cruzar a Espanha inteira ou cruzar a França inteira, de norte a sul. E no verão é propício para fazer isso, porque o tempo é ótimo, quase não tem chuva e então você pode acampar e uma boa, super agradável, tipo. Então esse é o verão. A gente tá em agosto agora, verão. Eu acabei de almoçar, daqui a pouco eu vou ver um sistema de som ali, antigo pra caramba. A gente vai fazer uma festa aqui hoje, cujo motivo da festa é aniversário de 30 anos, com equipamentos antigos pra caramba que tinha por aqui e tal. E eu vou testar esse som daqui a pouco. Mas por hora, vou dar uma caminhada, levar você um pouco pra ver aqui, ver um pouco o lugar como é. E daqui a pouco você vai ver como é que tá a nossa festa, cujo tema é 2052. Então as pessoas vão ter que usar a criatividade aí pra virem vestidas de forma que elas imaginem que vai ser em 2052. Estradinha que eu tô aqui agora. Tá mais ou menos 30 graus aqui hoje. Em Lyon tá bem mais quente, mas como aqui é bastante alto e arborizado, tipo, o clima é completamente diferente. Cara, agora falando um pouco de imigração, né? Tipo, eu ultimamente, sei lá, já há um bom tempo que eu não me importo com esse assunto. Já perdi a consciência do que é nacionalidades, enfim, do que é burocracia, do que... Não me importo com esse assunto, mas eu sei que muita gente vem aqui no canal, principalmente quem não me conhece e busca alguma informação aqui sobre imigração. Cara, a França é muito mais dura, tá, do que Portugal, com brasileiros, no que diz respeito a visto, no que diz respeito à permissão de residência. Não é que a França é mais dura em geral, é porque em Portugal, brasileiros têm algumas vantagens dos anos passados, né, de alguma herança histórica que privilegia alguns brasileiros, de modo que não privilegia todos os outros imigrantes. Então, os brasileiros, eles conseguem em Portugal visto de residência, permissão de residência, visto de turismo, acho que de até 9 meses num ano, tipo, coisas que talvez um paquistanês talvez não tenha como privilégio. Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo perguntando, bom, vou morar na França e, sei lá, sou brasileiro, não tenho nenhuma nacionalidade europeia e vou lá na cara e na coragem. Olha, te digo, não é tão simples quanto você pode estar pensando. Se você vem sem ter um emprego
emprego, sem ter uma coisa já certa, as chances de você poder ficar aqui são bem restritas, são bem poucas. Primeiramente, na França também tem verificação o tempo todo. Tipo, Portugal até deixa passar muitos casos, sabe? Aqui na França não. Você vê, eu vim de Portugal pra cá, sou português, para todos os efeitos. E mesmo assim, todo mundo que tem nacionalidade de vários países diferentes da União Europeia, quando chegou em Lyon, teve que passar pelo controle. Então assim, coisa que em Portugal praticamente não acontece. E não é porque Portugal é menos rígido e tal, é mesmo por vantagem, é mesmo porque permite alguns privilégios para brasileiros. Na França, você não poderia, por exemplo, estender o seu visto de turismo para tanto tempo. As regras para trabalhar aqui já seriam de base diferentes. Você teria que já chegar, já ter um contrato de trabalho, uma hospedagem ou um alojamento, alguma coisa do tipo. Eu não sei dizer agora especificamente o que é preciso, o que não é, mas de base eu digo que você já sente essa diferença aqui. As restrições são maiores e a França deporta, viu? Se você for pego ilegalmente aqui, a França te deporta. Por isso que, mais uma vez, eu digo, essa inadimplência não compensa. Cara, espere aí as suas cenas acontecerem, não mete o louco não vai na cara e na coragem achando que o mundo é só seu, porque tem mais 7 bilhões de pessoas nele, e leis e tudo mais, e coisas que aconteceram antes da gente estar aqui, então não é bem assim não. Mas claro, vá, se aventure e tal, mas antes de tudo, procure se informar, procure observar as opiniões, procure absorver as experiências, compreender as leis, compreender onde é que você se encaixa em qual caso, em qualquer caso que seja. Ó, eu só peço uma coisa pra você, clica aí no gostei, se inscreve no canal e ativa esse sininho aí do lado, porque isso ajuda bastante o canal, me motiva também pra gravar vídeos, né? Eu sou um ser humano e eu também me alimento de motivação e razões para fazer coisas. Então, se até o ponto que eu achar que é a razão para eu compartilhar a minha vida que eu tô vivendo aqui agora, de boa, no meio da natureza aqui, tranquilo, sem precisar nem trabalhar, sem precisar fazer nada para ninguém. Se eu tô parando o meu dia aqui agora para gravar esse vídeo, para te passar alguma coisa, eu acho que vale a tua atenção. Se você é um hater, pode xingar aí à vontade também, porque qualquer besteira que você fala só faz também a nossa comunidade crescer, porque na verdade eles veem como há bestas no mundo, acabam ficando mais conscientes de quanta besteira existe para falarem tanta merda de brasileiro. Agora eu vou voltar ali para organizar esse sistema de som e vou mostrar um pouquinho da festa. Talvez não nesse vídeo, talvez no próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ele acabou aqui, não se preocupe. Tem outro vídeo em sequência desse, tá aqui no canal, dá uma olhada lá que eu vou mostrar a festa. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido de alguma forma útil para você. Te vejo numa próxima. Um grande abraço e tchau.